uma hora de uma decisão tão gloriosa, que de cada 1000 é um que vai tomar uma decisão dessa. A gente tem que ter essa consciência. E como saiu 2 milhões do Egito, e 2 daqueles que saíram entrou na terra prometida, Josué e Caleb. Josué é o tipo do Espírito Santo e Caleb é o tipo da noiva que está sendo preparada para entrar. Por isso é o Espírito Santo que está preparando a noiva para entrar com ele. Então é muito importante para nós. Às vezes as pessoas não entendem por que nós fazemos festa com uma pessoa que está sendo batizada. Porque na Bíblia está escrito que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Se está sendo promovida uma festa no céu, então nós também estamos festejando aqui na terra. Amém. Que a família de Deus, ela é composta de pessoas na terra e no céu. Amém. Aqueles que partiu já estão do outro lado esperando a nossa chegada, e nós que ainda estamos aqui, cumprindo o resto das aflições, né, do corpo de Cristo, daqui uns dias estaremos juntos do outro lado. Então é de suma importância toda a reverência, todo o respeito, todo o amor por uma alma que se arrependeu e aceitou o nome do Senhor Jesus, aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Isso aí não é para quem quer. Paulo diz que é daqueles que Deus escolheu para isso, tá? Não é daqueles que correm atrás. Se a pessoa sair correndo, procurando, ele nunca vai encontrar. É algo que Deus cruza o nosso caminho, e nós não tem jeito de explicar nada. Tem coisa que não tem explicação. Você pode olhar para você e falar, mas por que Deus passou por cima de 1 milhão de pessoas, escolheu justo eu, Mateus? Não poderia falar a mesma coisa com Sebastião, pastor Emerson podia falar a mesma coisa. Como é que passou por cima de 1000 pessoas e encontrou o Emerson? Olha aonde é que nós estávamos, e ele nos alcançou. Então a salvação é pela graça, e é o sangue de Jesus Cristo que nos conserva limpo, entendeu? Para entrar. Nós vamos ler alguns versículos da Bíblia nessa tarde, que eu creio que vai ser uma bênção para todos nós. Mas eu quero, assim, que o pastor Emerson faz uma oração agradecendo a Deus por esse momento. Pode levantar a sua voz, pastor. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai querido amado, Pai. Senhor, adentramos a sua presença no ato do Senhor. Sim. Pai querido amado, nessa tarde tão linda, tão maravilhosa, Sim. Pai. Nós sabemos, Senhor, que é a festa no céu, Pai. E aqui também nós estamos celebrando, Pai. Mais uma alma arrependida, Sim. Senhor. Uma alma, Pai querido amado, que está buscando a sua presença, Deus querido amado. Neste momento eu peço a Ti, Pai, perdoa os pecados. Sim. Que ele, Pai, quando sair dessas águas, Pai, ele saia renovado. Que ele saia um novo homem, uma nova Sim. criatura, Senhor, e que ele possa ser o seu filho amado. Amém. Peço a Ti que o Senhor cuide, Pai, Sim. cuide como se fosse a menina dos seus olhos, Pai. Sim. Guarda, protege, Pai, ensina, ó Espírito Santo de Deus, Sim. dê, Senhor, na direção, abençoa, Pai, abençoa o nosso Sim. pastor, Pai, abençoa a Tua igreja, Pai, a Tua noiva, Pai, está sendo adornada, está sendo preparada, Pai, para o grande dia, Sim. para as bodas, Senhor. Entrega e consagre, Pai, essa igreja em Suas mãos, Senhor Jesus. Ela é Sua, Pai, ela é Sua, ela é Sua. Cuida, cuida, Senhor, cuida como se cuida da menina dos seus olhos. Em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo és Tu, Senhor. Glória a Jesus. Então nós vamos ler as Escrituras em Atos capítulo 2. A igreja do Senhor Jesus, ela
ela iniciou-se no Pentecoste. Ali foi quando começou a igreja do Senhor Jesus. Foi no Pentecoste. Então, em Atos capítulo 2, eu quero ler com os irmãos a partir do verso 14. O apóstolo São Pedro diz assim: porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, disse Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Veja, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Senhor Jesus, abençoa a leitura da sua palavra. Quando o apóstolo São Pedro chegou aqui no versículo 21, eu vou repetir: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele veio mostrando a unidade do Pai com o Filho até o verso 36. Veio mostrando a unidade. A unidade do Pai com o Filho é diferente da unidade nossa, do Pai natural com o Filho natural. É diferente da unidade do irmão Edivaldo com o irmão Mateus. A unidade do irmão Edivaldo com o irmão Mateus é uma unidade composta de duas pessoas distintas uma da outra. Quem tem Mateus não tem Edivaldo. Quem tem Edivaldo não tem Mateus. Então é duas pessoas distintas. É uma unidade composta de duas pessoas distintas. A unidade do Pai com o Filho, no tocante ao Senhor Jesus Cristo, é uma unidade simples, não é uma unidade composta. O que quer dizer a unidade simples? É que você não pode ter o Filho sem ter o Pai, e não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você vê a diferença de uma unidade e da outra unidade? Por isso o Senhor Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ele diz: aquele que tem o Pai, tem o Filho. Entendeu? Então é uma unidade diferente da unidade nossa. A nossa unidade é duas pessoas distintas. A do Pai e do Filho é unidade simples. Agora você pergunta: como é que faz para entender isso? Simplifica um pouco mais. Eu vou simplificar. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou isso? São João capítulo 14, verso 6. Tá. E ele continua e diz assim: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou ninguém vai, presta atenção. Se ele fala ninguém vai, ele está separando do Pai. O Pai é uma pessoa e ele é outra pessoa. Mas ele diz: ninguém vem ao Pai, porque o Pai habitava dentro do Filho. O Pai é o Espírito Santo. O Pai não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai
é o Espírito Santo, ele é o Pai de Jesus. Maria concebeu do Espírito Santo, então ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e habitava dentro do Filho. Aí a pergunta é essa: mas por que Deus teve que habitar dentro de um corpo de carne? Ele teve que fazer isso, ele não tinha como fazer outra coisa, porque ele mesmo estabeleceu que sem derramamento de sangue não haveria remissão. E aí o que aconteceu? Na boca de Salomão ele diz: eu procurei 1000 homens e não achei nenhum. Achei eu, ele falou, na boca de Salomão. Achei eu. Ah, é? Aí o que aconteceu? Ele mesmo desceu. Filipenses capítulo 2, você vai encontrar que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas desceu, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma do homem. E quando se achou na forma do homem, ele desceu mais um degrau, tomando a forma do servo do homem. Ele foi nosso servo, Senhor Jesus Cristo. E quando se achou na posição de servo, ele aniquilou mais um passo e tomou a morte. E quando tomou a morte, ele desceu mais um passo, morte de cruz. É a morte mais vergonhosa que você poderia pensar nos dias que Jesus morreu crucificado. Era tão vergonhoso que tinha 2 ladrões crucificados junto com ele, um de cada lado. Aquilo era morte para ladrão, para malfeitor, morte de cruz. E ele justamente tomou esse tipo de morte por causa do Sebastião, por causa do Mateus, por causa do pastor Emerson, por causa de todos nós, irmão. Todos nós. Ele desceu, ele foi a zero no Calvário para levantar o homem também, que é zero. Ele teve que descer a zero para levantar o homem. Não tinha ninguém para morrer no nosso lugar, então ele teve que descer. Ele criou um corpo, Atos capítulo 20, versículo 28. A Bíblia diz que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue do Filho de Deus, era o sangue do próprio Deus. O Filho é o corpo e Deus é o Espírito Santo. Por isso que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém. Quando Pedro mostrou essa unidade de Deus aqui em Atos capítulo 2, quando ele chegou no versículo 36, ele disse para aquele povo, para aqueles judeus, ele diz assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Jesus era Senhor e Cristo, então ele é Deus. Aí eles ficaram apavorados, aquelas mais de 3.000 pessoas. O que nós temos que fazer agora? No versículo 37 eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. E ouvindo eles isso, compungiram-se os seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? O que nós temos que fazer agora? Verso 38: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Irmão Mateus, nós já conversamos, você disse que está certo, e é isso mesmo. Você não quer esperar mais um pouco, entendeu? Tem toda a convicção que o nome do Senhor está acima de todo nome, e não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Aí o apóstolo São Pedro continua dizendo: porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa.
verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado recebeu a sua palavra. Então tem um povo que recebe a palavra de bom grado e toma uma decisão na vida, mas não é todo mundo que recebe de bom grado, entendeu? Olha aqui, o 42, aqueles que recebeu de bom grado e foi batizado. No 42 diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. 41, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ô, irmão, esse aqui foi o primeiro batismo que aconteceu na face da terra depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pode fazer uma pergunta, pastor, mas teve o batismo antes também, João batizava no Jordão e tudo. Qual a diferença do batismo no Jordão e do batismo aqui em nome do Senhor Jesus Cristo? A diferença é que quando João batizava no Jordão, ele batizava o povo para o arrependimento. Jesus foi batizado por João não por arrependimento, porque ele não tinha pecado, ele era o cordeiro sem pecado, mas ele foi batizado para ser lavado, porque o sacrifício tinha que ser lavado primeiro para ser crucificado. Então ele foi lavado no Rio Jordão, porque o cordeiro no Velho Testamento, ele tinha que ser lavado, ele tinha que ser espiado por 14 dias, para ver se não tinha mancha, não tinha defeito, para depois ser sacrificado pelo pecador arrependido. E o Cordeiro de Deus tinha que passar por esse processo, ser lavado na água, ser guardado por 14 dias, espiado por Pôncio Pilato, que diz, eu não vejo nenhum defeito nesse homem. Pilatos disse. Aí quando Pilato diz, eu não vejo nenhum defeito nele, então ele estava pronto para ser crucificado por nossos pecados. É a coisa mais rica do mundo você poder ver essas coisas. Então no verso 41, aqueles que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Primeiro batismo depois da ressurreição, quando o nome do Senhor Jesus foi invocado. Entendeu? Primeira vez que o nome foi invocado. No batismo de João, ele batizava para arrependimento, não usava o nome de ninguém, porque não tinha um nome para ser invocado no batismo. Jesus não tinha morrido ainda, ele não tinha ressuscitado e não tinha dado a ordem, que a ordem para o batismo foi dada depois da ressurreição. Jesus estava com os discípulos em São Mateus 28, 19, e ele disse para os seus discípulos, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí a pergunta é essa, qual que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se Jesus é Deus, o Pai habitava no Filho, não tem duas pessoas, não tem três pessoas, ele e o Pai, São João 10,30, ele diz, eu e o Pai somos um. Então qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o nome que será invocado nessa noite na vida do irmão Mateus para caminhar. Amém? Amém? Então não tem jeito de repetir as palavras, batizar o irmão Mateus e dizer, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você levanta da água e fala, pastor, o senhor não falou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O senhor repetiu as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus pediu o nome, pastor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é o nome, pastor? E eu vou responder para você o quê? Vou responder que o nome é Deus? Você vai responder para mim, Deus não é nome, pastor. Eu quero saber o nome do papai. Eu quero saber qual é o nome do pai.
O nome do Pai quer dizer Senhor. Filho é Jesus, então Senhor Jesus é Pai e Filho, é Ele mesmo. Aleluia. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que será invocado. É Senhor Jesus Cristo, Ele é o nome do Pai. Isaías 9,6, um filho nasceu, um menino nasceu, um filho nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz e Pai da eternidade. Está profetizado na Bíblia inteira que Jesus é o Pai da eternidade. Aleluia! Quando disseram para Jesus, nós cremos em Deus, São João 14, Jesus diz, não turba os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar lugar, já estava preparado. A casa do Pai é o corpo chamado Jesus. Por isso que aquele que entra em Cristo, nova criatura é. Segundo os Coríntios 5,17. Quando você entra em Cristo, você entrou na casa do Pai. Aleluia, aleluia. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazenda, e repartia com todos, segundo cada um havia necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia junto, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Então, nós somos a continuação da igreja primitiva, da igreja de Pentecostes. Amém? Louvado seja Deus. Então nós estamos muito felizes. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a doutrina dos apóstolos, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia com pão asmo e vinho, e tem o lava-pé depois da ceia. Jesus fez e mandou nós fazer. Você está cumprindo uma das 3 ordenanças físicas, tá? Que é o batismo em nome do Senhor Jesus. Santa Ceia com pão asmo e vinho, a segunda ordenança, e o lava-pé, a terceira ordenança. É 3 ordenanças físicas que Jesus fez e mandou nós fazer. Em São João capítulo 13 ele diz, assim como eu fiz, façai vós também uns dos outros. Amém. Essa é a doutrina apostólica dos dias dos apóstolos, da descida do Espírito Santo em Pentecostes, e nós estamos caminhando com essa doutrina, né? Tem irmãos que já falam. Esses dias perguntaram para mim se essa igrejinha aqui é velha, porque o pastor não veio falar nada, é meio escondida e ninguém conhece. Escuta, a igreja sua é muito velha? Eu falei, é a mais velha que tem, é lá nos dias dos apóstolos. Está com 2000 anos que começou lá, né? Amém. Porque o batismo é igual, a Santa Ceia é igual, o lava-pé do jeito que Jesus ministrava e ensinou é a maneira que nós estamos ministrando. Amém, amém, irmão? Louvado seja Deus. Vamos cantar, leva tu consigo o nome, para poder descer as águas. Sol maior, sol maior. Tu consigo o nome, aleluia. Jesus o Salvador, este nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança, louvor vir, nome bom, doce a fé,
descendo das águas. Este nome adorar. Aleluia. Glória a Jesus. Arma o teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia, louvado seja Deus. Pode segurar com a outra mão aqui, solta a mão, tá? Glória a Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. Ainda há oportunidade de falar, vou esperar mais. Tá, é convicção. Quem que fez a tua cabeça? Foi o homem ou foi o Espírito Santo? Espírito Santo. É ele que fez? Essa Fez a minha convicção. cabeça não, meu coração primeiro. Amém. Louvado seja Deus. Louvado Maravilhoso Deus e eterno Pai. Recebe, Senhor, essa decisão gloriosa de uma alma maravilhosa que o Senhor tem elegido desde antes da fundação do mundo para encontrar com a tua palavra, Senhor. Abençoa essa decisão, Pai bendito, que o irmão Mateus seja, Pai, muito abençoado e próspero no teu caminho até aquele grande dia, Pai, que nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a Ti e agora vamos proceder esse batismo, Pai bendito, com o ministro do Senhor, Pai bendito, ordenado para fazer isso, como se o Senhor mesmo estivesse aqui para fazer. Ó Pai, abençoe então o irmão Mateus e todos os irmãos que estão conosco nesta cooperação maravilhosa. Nós entregamos tudo a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então é isso mesmo? Então, irmão Mateus, com esta convicção de fé, profissão de fé, decisão gloriosa, eu, como ministro do Senhor, eu te batizo, irmão Mateus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados e receberei. Glória a Deus, amém, louvado seja Deus. Um bom culto para todos nós. Vamos agradecer a Deus. Irmão Divaldo, por favor, faz uma oração agradecendo a Deus por esta hora. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor meu Deus e Sim, meu Pai, Pai. Criador dos céus e da terra, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Glória a o qual Deus. derramou sangue na cruz do Sim, Calvário, Pai. para perdoar o meu pecado, Sim. o pecado de todos que Te aceitaram Sim, como Jesus, Deus aleluia. e único Salvador. Pai querido, Graças. obrigado por essa rica oportunidade Graças que o a Senhor Ti. tem nos dado aqui esta noite, esta tarde, Aleluia. para Louvado glorificar seja a Tua Deus. palavra, o Teu nome, ó Pai querido. Graças. Pai querido, abençoa cada um dos convidados, Sim. a cada um que vieram aqui, tiveram essa rica Sim, oportunidade Pai, de aleluia. ouvir a Tua palavra e levar no coração, Graças. Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, Glória. nós te agradecemos para a honra e a Aleluia. glória do Teu nome. Amém. Amém, amém. Um bom culto para todos nós. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém.